Fala moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai discutir, de novo, a gente já falou sobre esse assunto, mas eu vou falar mais especificamente sobre dois subtópicos, né, da intervenção do Estado no funcionamento da economia ou da sociedade. E hoje eu vou falar de saneamento básico e educação. Por que tem que ter participação do governo nesses dois setores? De uma forma ou de outra. Não estamos dizendo que o governo precisa fazer o saneamento, mas ele precisa estar lá, por exemplo, provendo subsídios, provendo regras claras sempre, né? Mas inclusive nesse caso provendo subsídios. Empréstimo, um taxa de juros barato ou um crédito fiscal. E a mesma coisa na educação. E aí na educação normalmente se materializa através da escola pública, né? Não sei se necessariamente é a melhor saída para resolver a questão da educação. Mas por que a gente precisa de governo, né? Mesmo você, supondo que não tem grandes desigualdades de renda, em que eu não preciso ajudar algumas pessoas a mandar seus filhos para a escola, né? Porque que mesmo numa sociedade em que isso não fosse uma questão relevante, a gente precisaria de governo em educação. Bom, vamos voltar para o princípio. O princípio da intervenção do governo é o seguinte: aquela área sobre análise, ela gera uma coisa que a gente chama de externalidades, sejam elas positivas ou negativas. Se sim, a gente vai precisar achar um jeito do governo, e for relevante, né? Na prática, no modelo teórico é se tem. Na prática, se tem e se ela é relevante. A gente vai ter que achar algum tipo de intervenção do governo para ajustar benefícios privados com benefícios sociais ou custos privados com custos sociais. Por exemplo, o benefício privado de você ter mais anos de educação ou melhor educação, mais quantidade versus e qualidade, né, de educação, o benefício privado é enorme, né? Então, o benefício privado de você ir para a universidade é quase que inteiramente só seu. Você sai mais bem formado, você tem uma perspectiva de melhor de emprego, você vai ter uma renda mais alta. Então, os incentivos já estão alinhados entre o privado e o público, né? O que é bom para a sociedade é bom para você também. Então, não precisa muito do governo te ajudar, não. Inclusive, a grande maioria dos países, eu diria que está errado. Não é a grande maioria dos países, não. Vou reformular. Não é necessário... Não é fundamental que o governo subsidie ou pague educação terciária, universidade. Mas é fundamental que ele tenha investimentos de qualidade e quantidade na educação primária e educação básica, né? O que a gente chama antigamente de primeiro e segundo grau, ou hoje do ensino fundamental. E a escola também, o ensino médio também. Mas mais ainda o ensino fundamental, da primeira à oitava série, ou primeira à nona série. Por quê? Porque nessa etapa, quer dizer, tem duas coisas. Uma coisa é que nessa etapa, a pessoa que tem um nível de capital humano mais alto, que aprende a ler, que aprende a escrever, que aprende a pensar, aprende raciocínio, aprende um pouco de história, aprende essas coisas, ele vai ser um cidadão meio que melhor, né? Ele vai votar melhor. Ele vai ser mais consciente na hora de fazer uma burrada. Ele vai ter menos probabilidade de entrar pro crime. Tem função de estudo estatístico mostrando isso daí, a probabilidade de entrar para o crime cai muito com o ano de educação. Então, se o cara tem o segundo grau completo, a probabilidade dele entrar para a criminalidade é muito mais baixa. E a criminalidade, você consegue pensar em coisa maior gerador de externalidade negativa do que a criminalidade, certo? Então, investir em educação, nessa fase, é importantíssimo, porque boa parte dos benefícios não são apropriados pela pessoa, vão para a sociedade, então faz todo sentido o governo meter a mão aí. Prover subsídio, no caso, prover escola, talvez de uma maneira ineficiente, mas enfim, tem que estar nesse setor. Terceiro grau é muito menos, você vai para a universidade, o ganho privado, quase que a totalidade do ganho, digamos assim, é um ganho privado para você, né? Então não precisa do governo lá. E até que no Brasil, ele perpetua a desigualdade, que normalmente são as pessoas de renda mais alta que vão para a universidade, né? Mas vamos voltar à questão da eficiência. A questão da eficiência é essa. Tem ganhos para a sociedade que vão além dos seus ganhos pessoais. É claro que tem ganho para a sociedade de mais pessoas irem para a universidade, mas esses ganhos não estão sendo incorporados na conta da pessoa que está decidindo se vai ou não para a universidade.
Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, educação básica precisa ter financiamento do governo, pelo menos financiamento. O outro item é saneamento. Saneamento é a mesma coisa. Saneamento básico, ele melhora a saúde não só das pessoas que estão ali, né, se beneficiando do saneamento naquela região, mas de outras também. Porque muitas doenças são infecciosas. Então, o saneamento básico, ele tem dois componentes de saneamento básico. Esse é o primeiro de eficiência que a gente está falando, que você beneficia, quando você tem mais saneamento básico, aquelas pessoas são beneficiadas e a sociedade inteira também sai beneficiada. E o outro argumento é, obviamente, um argumento de condições mínimas de vida, né, de combate à pobreza. Falta de saneamento gera uma porção de problema de saúde, né? E esse problema de saúde, por exemplo, afeta a capacidade de absorção de conhecimento das crianças e por aí vai. Tá? É uma bola de neve gigante saneamento. Então, no saneamento básico, a taxa de retorno de um projeto de saneamento para a sociedade, ela é mais alta do que a taxa de retorno privada, né, de um projeto de saneamento. Ou seja, precisa ter intervenção do governo aí. O governo, por exemplo, pode dar um crédito subsidiado para projetos, especificamente para projeto de saneamento. Não é reavivar o monstrão do BNDES, aí dando crédito para todo mundo, para produtor de carne, produtor de aço, não. Projetos específicos, focados especificamente para essa questão do saneamento, onde tem muita externalidade positiva. A sociedade toda sai ganhando. E você faz uma distribuição de renda fortíssima, porque quem não tem saneamento básico, normalmente, de novo, como eu já disse, estou me repetindo, são os mais pobres. Tá? Então esses são dois exemplos típicos, clássicos, onde faz sentido botar bastante energia. Se olha para o Brasil vai péssimo em termos de qualidade de educação. E o Brasil vai péssimo em termos de saneamento, até aqui. Só esses dois itens, pessoal, já podia ocupar nossa agenda política, né, e de políticas públicas, e o índice de segurança também. De segurança, mais externalidade negativa, né, falta de segurança. Se você conseguisse botar um esforço da sociedade, né, e do corpo político que a representa, para tratar dessas três questões de uma maneira profunda, séria, entender o que está acontecendo, dar subsídio onde precisa dar, certo? Mudar a regulamentação onde precisa mudar, pô, já ia ser um avanço gigantesco. Esquece todas as outras coisas. Foca nisso daí. O ponto é, onde tem essa divergência de benefício privado para benefício social, a gente precisa de governo. E não adianta falar, você vai falar, o governo falha. Falha também, é óbvio que o governo falha também. Mas nesses itens, vale a pena você tomar o risco. Tem que botar o governo lá e tentar melhorar a governança da intervenção pública. Não deixar de fazê-la, melhorar a governança. Tá bom? Um abraço.